Foi muito bem o VAR, acertou, entendeu? Lance normal e acabou. E o Flamengo é freguês do Palmeiras em final. Acabou. E ninguém fala isso, porque todo mundo tem medo. Então o Flamengo é freguês do Palmeiras. O Flamengo é freguesão do Palmeiras em final. Não pode ver o Palmeiras na final que, ó, treme, dá uma segurada. O lance normal, como eu já disse 10 vezes pro senhor. Como é um impedimento interpretativo, a primeira coisa que eu digo é que o VAR não pode tomar uma decisão que ela é do árbitro de campo. Então, o mínimo que deveria acontecer é o VAR, embora tenha checado, a gente viu que eles checaram, tivesse chamado o Wilton Pereira Sampaio para analisar o lance. Porque o árbitro de campo que tem a decisão final, ele precisa interpretar se o Mike interferiu no adversário ou não. Fala, nação, bora para mais vídeo aqui no canal. Galera, bora reagir aí à análise do VAR, o lance mais polêmico da semana, que foi o 4º gol do Palmeiras. E aí, foi um gol irregular ou tava tudo normal? Já vai deixando aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre esse lance. E também comenta sobre o que vocês acharam desse jogaço 4-3, galera. Que jogão. Então assiste o vídeo até o final. No final desse vídeo eu vou dar a minha opinião. Não esqueça de deixar sua opinião aqui abaixo nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E também deixe o like se gostaram do vídeo. Então bora reagir aí, porque a Renata Fanhos, comentarista do canal Jogo Aberto, vão falar sobre esse jogaço. Também sobre esse possível impedimento. Os créditos e os direitos autorais de vídeo é para o canal Jogo Aberto. O link do canal deles está aqui na descrição. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nesse duelo contra o Flamengo. Agora, começando pelo definidor da partida. O 4º gol do Palmeiras gerou muita reclamação por parte do Flamengo, justamente porque o Santos e o Mike estavam muito próximos, o Mike na posição de impedimento. Aí fica a pergunta, ele atrapalhou ou não? Deveria ter sido anulado ou não esse gol do Palmeiras? Qual é a sua opinião? A minha opinião é que deveria ter sido anulado, Loirão. Eu vi um leve contato no Santos, um belíssimo goleiro também, um acerto do Flamengo, mas para mim o Mike atrapalha ali a ação do goleiro Santos. Muita gente falaram que não atrapalhou. A minha visão, a minha opinião, que sim, que atrapalhou ele. Eu vi um comentário também, até do VAR, provavelmente deve mostrar aí, falando que nem o Santos se manifestou, nem o Santos mostrou uma reação de que atrapalhou. A gente fala muito, ou pelo menos eu falo muito aqui, do respeito que os jogadores deveriam ter com o árbitro em relação a um pedido de VAR, né? O VAR. O cara fica acalmando mais os jogadores do que de lá no VAR. Então tem mais 6, 7, 8 minutos, porque ele fica acalmando os jogadores. Aí o jogador não mostra uma reação, uma reação tranquila do Santos, e aí a gente reclama dessa falta de reação do Santos no lance do gol. Mas para mim, deveria ter sido anulado. Que eu vejo é que é um lance de interpretação mesmo, não é? Porque poderia ter sido anulado sim o gol, ninguém reclamaria, teria a justificativa de que o Mike teria mesmo participado, atuado, atrapalhado o goleiro Santos. Mas, por outro lado, também eu acho que eu não vejo que essa ação do Mike Denilson, ela mudou a trajetória ou ela desviou o foco do Santos. Então, eu acho que é um lance, sim, polêmico e eu respeito os dois lados. De quem acha que poderia ter sido anulado o gol e de quem concorda, acha que teria que ter validado mesmo o gol, que foi bonito, do Gabriel Menino, que, na minha opinião, foi o nome do jogo. Protagonista. 2 gols, ele até fez com a perna esquerda, os 2 gols, não é a melhor perna, né, pra ele. Agora, eu vou chamar Francisco Garcia, não é Chico Garcia. Quando o assunto é arbitragem, e o Wilton Pereira Sampaio, um dos árbitros do Brasil na Copa, foi escolhido, não é para comandar a partida. E aí ele teve que se comunicar lá com o VAR por causa do lance que definiu o placar, o 4º gol do Palmeiras. E tem muita gente dizendo que deveria ter sido anulado, outros não. A gente vai ouvir o VAR e, na sequência, o Chico vai fazer uma análise pra gente e vai dar sua opinião. O que o VAR pensou e resolveu na hora. Tô na área, Sávio. Vamos. Jogo. Fica lá. Ok. Taque. Segue. Mão pra trás. Uma possível interferência, tá? Ok. Volta por essa mesmo, a partir daí, vai. Pra trás não ficou nada, né, Elton? Parou no momento do passe. Volta. Aí, esse aqui, ok. Segue. Segundo passe para a Misa nesse. Aí, segue aqui, não interfere, ainda tá atrás do defensor. Segue. Boa, Misa, vai. E agora parou. Aumenta o gol, atrapalha ele. Aí. Ele tava atrás. Reação do goleiro, ó. Tava atrás do goleiro. Põe a micro na rede. Vê se Segura. não tem um contato com o goleiro. Checando o possível impedimento. Não atrapalha em nenhum momento. Volta. Okay. Aí. No primeiro lance? Não.
Não atrapalha. Ele tira a mão sem questionamento nenhum, não atrapalha em nenhum momento, tá? Tem proximidade. Vê de frente. Tá chegando. Pode ver a frontal. Não, momento algum, Santos em reação. A baixa da esquerda. Volta. Isso. Aí, segue. Bola extremamente longe dele, tá? Não tem nenhuma movimentação que interfira nele, tá? Ó. Ele tá atrás. Ele tá atrás. Ele tá atrás, ó. Ele tá atrás do Santos. Pode seguir, ó. Antes disso... Antes disso, nessa mesma câmera? Não, julgo antes do lançamento lá no condicionado. Antes do lançamento. Tá. Volta. Aqui atrás? Volta mais. Isso, volta. Segura. Isso aí. Pode abrir sinal, Começo gente? da jogada. Pode Ok. seguir. Bora. Tudo checado, pode reiniciar, gol confirmado. Bom, agora vai dar polêmica, eu imagino. Francisco Senhora. Garcia, você tem a palavra. Ô, Renata, primeiro que eu acho que esse é o único caso do impedimento interpretativo. Porque o impedimento normalmente ele é factual, né? O jogador tá ou não está impedido. Nesse caso, o Mike, na posição de impedimento, o que é preciso analisar nesse lance? Você precisa analisar a interferência dele na jogada. Como é um impedimento interpretativo, a primeira coisa que eu digo é que o VAR não pode tomar uma decisão que ela é do árbitro de campo. Então, o mínimo que deveria acontecer é o VAR, embora tenha checado, a gente viu que eles checaram, tivesse chamado o Wilton Pereira Sampaio para analisar o lance. Porque o árbitro de campo que tem a decisão final, ele precisa interpretar se o Mike interferiu no adversário ou não. Eu confesso para você que eu já tive várias opiniões a respeito desse lance, porque ele é bem complexo realmente. Mas qual é a minha leitura? A gente não consegue definir, porque tudo é subjetivo, se o Mike atrapalhou de fato o Santos ou não. Eu acho que a gente vai ficar discutindo aqui, será que atrapalhou? Será que ele ter recolhido o braço foi por aquele mínimo contato? Será que o Mike não estava atrás dele? Isso tudo é subjetivo. O que para mim é fato, o Mike está numa condição irregular no raio de ação do goleiro. O Santos está para fazer a defesa e o Mike está, inclusive, eles estão disputando o mesmo espaço. E o Mike, não é que ele cometeu uma falta, não. Ele está fora de jogo pela regra. Ele está numa posição de impedimento na ocasião do gol e no raio de ação do goleiro. Na minha visão, Então... o VAR deveria ter chamado o Wilton e o VAR deveria ter entendido como um gol irregular. Sgarbi, qual é a sua opinião? Na minha interpretação, tinha que ter marcado impedimento. Mas daí eu vou num contraponto nessa questão, Chicão, porque eu acho que se o árbitro de campo... Chicão, não, aqui tá... Uma intimidade. Parceiro. Na parceria, tio. Mas eu acho que se... Qual é o seu contraponto? Vai me defender, mas eu acho que se o Bandeirinha em campo, ele viu a jogada, tá muito perto assim do lance. Se ele não marcou, tem que manter a decisão de campo, minha opinião, e validar o gol, por conta da interpretação. Ulisses Costa. Meu Deus, agora... Agora eu estou curiosa. Você que narrou brilhantemente 7 gols. Férias longas, né? Aí tinha que trabalhar. 7 gols e mais 3 ontem. 7 gols. Lindo! E mais 3 ontem. Voltou bem, pai. Bem, mano, tá mais Vou falar um magro, negócio tá pra bem, você. tá Voltou bem, treinou, Denilson. tá bem. Cabeçona inchada. Tá E o Sgarbi, bem, então, só chorava ontem. Tá sem papo. Aí é o seguinte, Tá Ronaldo bem. tá feliz da vida em casa. Não dormiu ainda. A situação é a seguinte, não interfere em nada, lance normal, gol regular. Não tem nada de irregular. Por isso que o VAR nem chamou o árbitro. Porque eles viram que não era necessário a presença do... Se tivesse alguma dúvida, ó, isso aqui... Tá, ele não participa, ele tá atrás do goleiro. Você acha que não tem dúvida? Eu não tenho Você acha dúvida. que não tem dúvida? Ele tá atrás do goleiro, ele não menciona em nenhum momento ir pra bola. Ele tá atrás do goleiro. Se ele tá na frente do goleiro, atrapalhando a visão do goleiro, atrapalhando o lance... Ok. Sem impedimento. Eles se cruzam, entendeu? Né? Em determinado momento. Sim, mas ele não tá em nem... A bola entrou no outro canto, entendeu? Ele tá no meio do gol, a bola entra no outro canto. Foi muito bem o VAR, acertou. Entendeu? Lance normal. E acabou. E o Flamengo é freguês do Palmeiras em final. Acabou. E ninguém fala isso, porque todo mundo tem medo. Então o Flamengo é freguês do Palmeiras. O Flamengo é freguesão do Palmeiras em final. Não pode ver o Palmeiras na final que, ó, treme, que treme, dá uma segurada. O lance normal, como eu já disse 10 vezes pro senhor. É que era só pra isso, pra falar. Voltou com tudo. E você, Assunção, tá apoiando o Ulisses agora. É a sua mesma opinião? Mesma personalidade, malandrão. Personalidade, malandrão. A gente tá falando você falou aqui. fora do ar ali, tio. Falei que eu tô com saudade de você. Tá com saudade. Mas tá bem longe, né? Foi no meio do Ulisses e do Sgarbi. Concordo com o Ulisses. Gol regular.
Palmeiras campeão e ponto, não bem tem. difícil. Ó, o Capelani, você Bem sabe que difícil. ele tá lá Capelani na é louco, frente Renato. da academia Capelani de é doido. futebol, O que tá esses- socializando com a torcida do O Palmeiras. que esses dois causaram lá em Caieiras, Capelanes e João, eu não vou nem Mas falar. você é corajoso de convidar essa dupla, não né? convido Parabéns mais. pra Não, você. nunca mais, Renato. E Nunca boa mais. orientação lá na academia pro Capelanes, uma orientação de movimento. Ela não foi legal. O Capelanes é o seguinte. Interessante. Capelanes, aqui o seu nome tá rodando, hein? Agora, esquece que você tá na academia de futebol. Quero saber a sua opinião sobre esse lance polêmico reclamado pela torcida do Flamengo. E aí eu quero ver se você concorda, se deveria ter sido anulado o gol ou validado. E aí, Capela, sua opinião? Vamos lá, eu vou falar sério, mas vou fazer uma analogia que talvez vocês tenham um pouco de dificuldade de entender, então eu vou tentar explicar de maneira bem rápida. Nossa, acabou o programa. Calma. Sabe quando você acorda e você fala assim, rapaz, tô com uma vontade de um doce? Sei. Aí dá 15 minutos você fala, nossa senhora, tô com uma vontade de um salgado. É mais ou menos assim que eu interpreto esse lance. Porque quando você vê a primeira vez, você fala assim, ó, impedido, que nem o Chico falou, atinja aí o raio de ação, atrapalha, não sei o que lá. Aí depois você muda, porque você fala assim, peraí, mas será que de fato ele influencia? Por que nenhum jogador do Flamengo foi fazer uma pressão com o árbitro? E por que o Santos também, que estava obviamente ao lado da jogada do Mike, não se manifestou em relação a alguma coisa? Ah, mas o jogador precisa falar alguma coisa para impugnar, para marcar um lance? Não, de fato. Mas se também não houve a reclamação de atletas do Flamengo no campo de jogo, então eu fico mais com o doce do que com o salgado. Então, para mim, é gol legal. Olha, Falou de- Fredê, sua opinião sobre o lance. Eu tô na linha de raciocínio do Chico. Do Chicão. Do Chicão. Tá mudado, hein, pai? isso aí, gente, é nóis. Eu tô na linha de Parceiro. raciocínio do Chico. Obviamente, eu não tenho essa facilidade com as palavras que o Chico tem, mas a minha opinião é a mesma do Chico, porque quando eu vi o lance, o Capelani fez a analogia do doce e do salgado. Pra mim, Você não gostou da pra mim analogia? não tem nada a ver. Pra mim, negócio de doce, Péssimo, péssimo. Não, Foi mal, foi pra mal. mim, ó, assim que eu vi o lance, e todas as vezes que eu vejo o lance, eu vejo o Mike ocupando o mesmo espaço que o goleiro, atrapalhando o goleiro Santos. E aí eu concordo com ele, assim, o Santos não reclamou. Pô, o cara tem que reclamar, a gente fala tanto aqui, né, que o atleta tem que ter um pouquinho mais de O Santos nem tem esse tranquilidade perfil, dentro né? de campo. O mais Santos de tem um boa. Pra perfil mim, o gol mais... foi irregular. Eu já vou falar minha opinião também, mas vai ser no YouTube. Porque Morena, antes, boa. olha, só pra resumir, é lance muito complicado, mas o Chico falou perfeitamente a regra. Ele tá impedido, mas a dúvida é, aquele movimento dele atrapalhou o Santos, desviou o foco do goleiro, na minha opinião, não. Eu acho que até quando ele baixa os braços, ele demonstra que nem quer continuar, que não tá nem ali na jogada. Mas muito legal que o VAR tenha analisado, porque a gente sabe que muitos lances passam batido, o VAR nem analisa, nem olha, mas eu também entendo quem pensa diferente de mim, porque é o lance talvez mais complicado desse começo de ano. Eu no só acho que futebol ele tinha que ter brasileiro. chamado para o Wilton tomar a decisão. Olhava no monitor isso, e aí... E aí juntos, né? Tanto o VAR quanto o árbitro ali no campo, porque na imagem que o Wilton tá, primeiro que a função do impedimento nunca é do árbitro central. Ele não tem a profundidade, ele não tem a lateralidade para saber se o jogador tá ou não. E é tudo muito rápido. Então, a interpretação do lance tem que ser feita no monitor, em câmera lenta, como o VAR fez. Só que eu acho que o VAR não pode tomar essa decisão sozinho. É a minha única ressalva. Eu acho que o VAR concordou com o Wilton, essa é a minha opinião. Mas eu acho que o Wilton não tem como analisar corretamente, ele não tem os recursos, entende? Não, Ele olhando essa imagem de trás, ele teria uma melhor decisão, entendeu? Pra poder chegar, ou manter a decisão, Isso, ou até poderia até modificar. manter a decisão. Fala, Scarpa. Mas só o que eu questiono, o VAR não tem que chamar em erro claro da arbitragem? Por exemplo, não é o que a gente cobra, o que também tá na Não, é que ali regra, houve assim, na concordância. interpretação. Na minha opinião, não mas teve nenhuma É discordância. que a gente está falando de um lance muito complexo, Sim, em que a decisão final tem que ser do árbitro de campo. O VAR não pode apitar um jogo, ele não pode... É claro, o VAR respeitou a decisão de campo, mas como tem uma complexidade no lance, eu acho que o... Ixi! É o novo amor do Chico! Chicão! É o novo amor! Uruguai! E não é a voz da nega velha. Vou te dar um conselho. Vou te dar um conselho. Gente, ao vivo! Eu vou te dar um conselho. Eu vou te dar. Renata ficou vermelha. Eu vou te dar um conselho. Jogue as geleias da geladeira fora. Então o vídeo de hoje foi isso, galera. Vimos aí o que os comentaristas do canal Jogo Aberto falaram sobre esse lance polêmico, muito polêmico. Na minha opinião, o lance foi irregular sim, porque aqui no Brasil várias vezes já deram esse mesmo lance. No mínimo chamaram o juiz para dar uma checagem lá no VAR.
Se o jogador se encontra impedido e atrapalha o goleiro, no mínimo tem que ser checado. No mínimo, o juiz, o árbitro da partida tem que ir lá no VAR e analisar. Essa é a minha opinião, rapaziada. Então já vai deixando aqui a opinião de vocês, lendo todos os comentários e também sobre o que vocês acharam do jogo. Na minha opinião também, o Flamengo estava muito espaçado. Nesse jogo vimos que o João Gomes era o pilar de um buraco ali no meio campo do Flamengo várias vezes. A maioria dos gols do Palmeiras saíram dessa forma, um buraco, dominar, pensar e jogar sem nenhum jogador do Flamengo ali chegar a tempo. Estava muito espaçado, os jogadores do Flamengo estavam muito distantes um do outro. Isso facilitou muito o jogo do Palmeiras. Então, se o Vitor Pereira não corrigir isso, o Flamengo vai tomar muito gol esse ano. Ou tem que corrigir isso muito rápido, ou contratar um jogador igual o João Gomes, aquele volante que morde, que fica lá em cima, que tá em todos os cantos do campo. Enfim, já deixa aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva-se, deixa o like. Então, galera, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Falou!